Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, lembre-se, Deus está mandando nós lembrar. Vamos entender na Bíblia, amém? O Deus das maravilhas foi o estudo de ontem e hoje lembre-se. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia. Grande Senhor nosso Deus, muito obrigado pela misericórdia, pela bondade que o Senhor tem para conosco. Nos abençoa neste momento. Nós te agradecemos imensamente pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Toma conta dos meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiver, pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Muito bem. Lembre-se, queridos, Deus sabe que nós, seres humanos, temos a memória muito curta. Deus sabe. Por isso Deus começou o quarto mandamento da lei de Deus, dizendo, lembra-te do dia de sábado para santificar. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 lá. Deus sabe que nós temos uma memória muito curta. Deus sabe que nós esquecemos das coisas que não estão sendo vistas. Longe dos nossos olhos, longe do nosso coração, queridos. Entendeu? Nós temos que ter na nossa mente os feitos de Deus, os grandes memoriais de Deus, para nos lembrar que Ele é o nosso Deus, é o Santo de Israel. Deus deixou memoriais para isso, para não esquecer. Lembre-se. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 4. Nós estamos lendo ainda o livro de Josué. O verso 1 fala assim. Josué, capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai o povo 12 homens, e um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés. Tomai 12 pedras e levai-os convosco, e depositai-o, alojamento em que haveis de passar esta noite. Deus dá uma ordem para Josué que antes do rio Jordão eles atravessarem, eles tinham que passar a noite ali. E ele deu uma ordem para levar 12 pedras, Na verdade, ordeneis que daqui do meio do Jordão, do lugar para onde pousares, os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, representando 12 tribos de Israel. Queridos, chamado o versículo 4, chamou, pois, Josué, os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre os ombros uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Versículo 6, para que isto seja por sinal. Presta bem atenção. Deus deixa memoriais para a gente lembrar dele, para que seja um sinal entre vós e que os vossos filhos no futuro pergunte, dizendo, que você significa essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor e, passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Até hoje tem lá.
Amados, por que Deus pediu que os israelitas construíssem um memorial ali? Nós temos que sempre lembrar do Senhor. Veja que Deus quer que a gente conte e reconte essa história para outras pessoas, para os nossos filhos, nossos netos, e vai embora. Que tem um Deus vivo. Não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, não é um Deus de louça, não é um Deus de ferro, de bronze, de madeira. O Deus nosso é um Deus vivo. O povo ia ver um outro milagre ali que ia deixar eles fascinados. O que aconteceu no Mar Vermelho. Nós temos que contar as maravilhas operadas por Deus. Devemos contar para nossos filhos, né? E tem que tirar tempo para isso, né? Para contar para eles as maravilhas que Deus fez e faz até hoje. Nós temos que ter o tempo do Senhor. Tudo isso para que eles acreditem nesse Deus, para que a memória humana não esqueça e lembre-se desse Deus maravilhoso e grande em sinais operados por ele. O verso 8 fala assim, ó, de Josué capítulo 4. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo a alojamentos e os depositaram ali. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés, né? Os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Está até o dia de hoje lá. Deus fala, lembre-se de mim. Do Deus do céu, da terra e de tudo que nela há. Deus do mar, das fontes das águas. O verso 9, até Josué levou pedras que estão até hoje, porque os sacerdotes que levam a arca porão no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué, que falasse ao povo, né? E os povos, né? Apressou e passou. No meio ali, eles pararam, os sacerdotes com a arca, e era como se fosse Deus falando, passa todo mundo. Porque o rio secou para eles passar. Virou um caminho, que nem no Mar Vermelho. O rio era fundo, água corrente forte, muito largo. Você entende? Queridos, quando todos passaram até a arca, aí passaram também os filhos de Ruben e os filhos, né, de Gade e a meia tribo de Manassés, que eram armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Ali tinha uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha nas campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e o respeitando-os, né, os dias da sua vida, como havia repetido isso a Moisés. O Senhor engrandeceu a Josué ali. E o povo que respeitava Moisés, né, passaram a acreditar em Josué e respeitaram ele como respeitava Moisés
até os dias do final da sua vida. Queridos, por que os sacerdotes que levaram a arca havia parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumprisse tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué? Falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todos os povos, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40 homens, que nem eu falei aqui. Naquele dia, versículo 14, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram todos os dias da sua vida, como havia, peteado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho que subi do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subir do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés deles se puseram na terra seca, a água do Jordão tornaram ao seu lugar e corria como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Começaram a jorrar forte. A hora que eles subiram, que atravessaram o rio, a água fechou de novo com força. Era uma água correnteza muito forte, o Rio Jordão. Queridos, Deus sempre mostrando para nós se lembrar dos feitos que ele tinha dito. Quando todos passaram ali, a água se fechou. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Moisés. Deus quer os seus líderes, que sejam respeitados. E Deus faz tudo para mostrar ao respeito que deveria ter todos os ungidos do Senhor. Deus quer assim. Assim Deus fez com Moisés, assim também fez com Josué. Queridos, Deus faz milagres, viu? Primeiramente, ele parou as águas do Jordão, secou para que o povo atravessasse. Enquanto a arca com os sacerdotes ficaram parados ali no meio do Jordão, até que toda a multidão passasse, como que Deus estivesse ali mandando o povo passar. Mas quando aos pés do sacerdote tornaram a terra seca, aí as águas voltaram a correr com força. Versículo 21 fala assim: e disse o Senhor de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significa essas pedras? Deus deixou memoriais. Então direis, falareis sobre os vossos filhos, dizendo: Israel passou um seco este Jordão. Israel passou seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante até que se passamos. E quando Josué disse, se passamos, ele estava falando dele e de Caleb. Ele teve lá no Mar Vermelho, ali naquela turma. Ele já tinha tido ali onde ele estava agora, há 40 anos atrás. Quando o povo, os espias que Moisés, 12 espias que Moisés mandou espiar a terra, vieram falando mal da terra, duvidando de Deus. Foram mortos, queridos. E dos 12 só sobrou Josué e Caleb, que falaram bem da terra, que o Senhor tinha prometido, e o Senhor prometeu, o Senhor ia dar a terra, que manava leite e mel. Mas com isso, Deus ficou muito triste e mandou aquele povo de volta para o deserto com Moisés, Josué e Caleb, que estavam ali agora, e ficaram 40 anos, queridos, rodeando o deserto. E agora Josué nem esperava, era ele que era o líder agora,
o sucessor de Moisés, para colocar aquele povo ali. E ele mandou 2 espias. Na época foi 10 e agora Josué manda 2. Que foi protegido por Raabe, a prostituta. Amados, o plano de Deus para aquele tempo era para que o povo não se esquecesse de Deus. Ele criou esses memoriais como lembrança para refrescar nossa memória, para nós sabermos quem é Deus no céu e quem é Deus na terra. Lembre-se, o propósito das pedras era esse. Um memorial ali. Mostrar as maravilhas de Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O arco-íris, quando Noé saiu da arca, ele mostrou dizendo, toda vez que você vê isso, você vai saber que eu nunca mais destruirei a terra em dilúvio, em água. Uma aliança que ele fez com Noé. Uma aliança que ele fez com o povo dele. Com nós. Tá? Isso foi um sinal que Deus colocou, uma aliança. Ou seja, foi uma misericórdia. Deus deixou outro sinal, o sangue que foi colocado nos batentes e nas vegas das portas dos israelitas, né? Lá no Egito. A última praga, e o anjo não feriu ninguém que estava com as portas manchadas com sangue do cordeiro. Um sinal. Deus deixou também outro sinal. Deus deixou o sábado memorial da criação, no sábado semanalmente. Deus fala na Bíblia, em Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Lembra-te. Queridos, nós temos a memória muito curta. O povo tem a memória muito curta e o povo não quer saber de estudar a Bíblia. Lembre-se que a porta um dia vai se fechar. Ela está aberta. Está esperando você entrar. Está esperando você abrir a sua porta também para Deus entrar e cear contigo e tu com ele. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus vivo, queridos. Não é um Deus que as pessoas precisam estar carregando. Amados, guardando esse dia do sábado, nós estamos dizendo que não somos, produtos da evolução, como dizem aí. Sim, nós somos produto de quê, meu irmão? Da criação especial de Deus. Somos povos especiais de Deus, criados por Deus, tá? Como está em Gênesis 1, 26, quando Deus disse, façamos um homem à nossa semelhança. Nós não viemos de uma explosão cósmica. Nós não viemos do macaco. Deu uma explosão e nasceu um macaco? Deu uma explosão e nasceu nós? Que conversa furada é essa, meu irmão? Hein, minha querida irmã? Queridos, nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Ele falou, façamos um homem à nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amados, nós pertencemos a Deus, fomos criados como seres espirituais, tá? Acima do reino animal, tá? Para ter domínio sobre o reino animal, nós.
E o sábado é o memorial que Deus é o criador de tudo. Quando Deus fez tudo e fez Adão e Eva, falou, hoje é o dia de nós descansar. Em 6 dias eu fiz tudo isso. Gostou, Adão? Gostou, Eva? Muito lindo, Senhor. É tudo de vocês. Hoje nós vamos descansar e comemorar esse dia. Hoje é o meu dia de descanso. Trabalhei 6 dias fazendo tudo. O sábado não foi feito para um homem, sim um homem para o sábado, meu querido irmão. Amados, temos que ter fé, acreditar, temos que ter fé. Isso é um ato pessoal seu com Deus, com Jesus Cristo. Não sou eu que vou colocar essa fé dentro de você. Nem pastor nenhum, nem padre nenhum, nem ninguém nenhum que fala da palavra de Deus. Essa fé vem de você. É um ato pessoal, você com ele, com Jesus. Tá? Você confessando os seus pecados a Jesus Cristo, aí você é perdoado os seus pecados e derramado sobre você o Espírito Santo, sobre você e sobre qualquer pessoa que confessa os seus pecados, que aceita Jesus Cristo, que conversa com ele, que fala com ele, em oração. Entendeu, meu querido? Tudo isso, o Espírito Santo, Deus derrama depois sobre você, para que você seja santificado. Entendeu? Esse é o processo para você ser purificado. É por isso que você se torna templo do Espírito Santo. O Senhor falou, seja santo, porque eu também sou santo. Tá? Os memoriais de Deus têm significado para você e para mim hoje. Tá? Lembre-se, ele fala. Lembre-se do 4º mandamento. Tá? Começa com este verbo aqui já. Lembre-se do 4º mandamento. Deus já começa com esse verbo. Lembra-te do dia de sábado para santificar. O sábado se tornou um dia esquecido. O sábado se tornou um dia esquecido até para os judeus. Que dirá para nós. É um memorial esquecido. E é por isso que surgiu a teoria da evolução. Você se esqueceu, você não se lembra? Então, eles criaram a evolução. Você saiu de uma explosão. Me ajuda aí, ó. De que nós somos produto do acaso. Mas não, meus queridos. Nós não somos produto do acaso. Um nada não pode fazer nada. Todos os filhos e filhas de Deus que crê na palavra de Deus e que ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos, eles têm na sua mente o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. É o dia da memoriação, o dia que Deus fez tudo, fez até nós. Entendeu? É o 4º mandamento da lei de Deus, meu querido irmão. Lembra-te do dia de sábado, que é o sábado do Senhor teu Deus. Por que é o sábado do Senhor teu Deus? Por quê? Em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. E no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou esse dia da semana. Deus colocou memoriais para nos fazer lembrar de que ele é Deus e Deus na terra, no céu, no mar, em tudo que existe. No universo só existe um Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, a verdade é essa. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Não fica escutando conversa de cara que não estuda a Bíblia, não entende a Bíblia. Porque até eu erro estudando a Bíblia. Deixa Deus ser Deus na tua vida
que o Espírito Santo vai se apoderar de você e ele vai caminhar você a toda a verdade. Pronto. Deus deixou essa história aqui para nós nunca esquecer. Aquelas pedrinhas lá no Rio Jordão estão lá até hoje. Está escrito aqui, nós lemos aqui. E o que Deus quer? Que você conte para teus filhos, conte para o próximo, conte para o outro, conte para teus netos, netos conta para os filhos e vai embora. Que existe um Deus que criou tudo, que é o nosso Pai. Deus não quer que a história dele fique para trás, meu irmão. Nós precisamos avançar, ir para frente, mostrando que Deus é Deus. Tá? O verso 24 ele fala, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. No verso 23 aí, antes, ele fala, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante até os que passamos. Nem todo mundo que estava ali com Josué era perdido. Tinha alguns ali que se escaparam, que esteve com ele no Mar Vermelho, que andou na terra no deserto com eles 40 anos. Mas era poucos, muito poucos. Era Caleb e ele mais. Ali era povos de 20 anos para baixo, entendeu? Que estava entrando na nova terra e novo céu. Amados, Deus é Deus e deixa histórias e memoriais para nós se lembrar que Ele sempre está conosco, está vivo, está presente na nossa vida, que vai voltar e vem nos buscar. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Próximo estudo que nós vamos fazer aqui, né? Para fazer o estudo, esquecimento. Memória curta. Vamos continuar nisso aí, tá? Como é fácil esquecer, né? E cada vez a humanidade se esquece mais e mais. Como é fácil. Né? Aí nós vamos ver Josué a partir do versículo 20 de novo. Veja que Deus quer que você conte e reconte as maravilhas do passado, para que todos se lembrem de que o Deus de Israel é criador do céu e da terra. Vamos entender isso amanhã. Amém? Fica na paz do Senhor, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto! Proclamando a palavra de Deus para as pessoas. Se inscreve no canal aí. Vamos crescer, povo de Deus. Jesus está chegando. Você não está vendo o que estava acontecendo no Oriente Médio? Agora estão chamando o Donald Trump agora de Ciro, o homem da paz. Será que é aquilo que está escrito em Apocalipse? Que haverá uma paz só de 3 anos e meio, depois começa a grande tribulação? Hã? Estão chamando o homem de Ciro já. Que na verdade é o genro dele que está fazendo toda essa trama da paz aí. Nós queremos paz. Nós almejamos paz. Todos nós. Ninguém quer ver os filhos de Deus sofrendo em guerra lá. As crianças, as mulheres, os homens de idade. Nem os jovens também. Nós queremos paz. Mas, meu querido, de acordo com a palavra de Deus, ele falou assim, quando tudo estiver calmo, dizendo que está em paz, aí eu venho. Então isso significa que só vai ter paz quando Jesus chegar. Apesar que nós almejamos a paz. Então, olho aberto.
olho aberto. Orai e vigiai. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Tamo junto. Fica com Deus.